Olá, meus queridos irmãos, seja bem-vindo uma vez mais no nosso canal EBD Simples e Prática. É uma honra tê-lo novamente nesta pré-aula da Escola Dominical, revista da CPAD, lição de adultos. Estamos estudando esta maravilhosa revista, As Promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E graças a Deus chegamos na lição de número 4, uma poderosa lição e com certeza irá falar muito conosco para a glória de Deus. Eu já desde o início desta lição eu quero te convidar, por gentileza, você apoiar este trabalho dando uma curtida, ok? Que você possa também compartilhar este vídeo e, se possível, se inscrever no nosso canal para que esse projeto avance para a glória de Deus, tá ok? Então nós vamos para a lição de número 4, de forma bem simples e objetiva, lhe auxiliando, você que é professor, a receber subsídios e de forma clara trabalhar na sala de que você faz parte da sua escola dominical na sua igreja. E você que não é também professor de escola dominical, você que é um aluno e que quer ganhar conhecimento, é muito bom, fique conosco também e com certeza Deus tem muitas coisas boas para nos ensinar através desta lição, tá ok? Lição de número 4, que tem por título, tem por tema principal da revista, promessa e obediência. Textual e verdade prática, nós vamos trabalhar neste momento e vamos ler. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo de número 15. Verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então nós temos aqui de maneira bem clara, exposta, tanto textual quanto verdade prática. O textual aqui ele produz muito bem uma grande realidade. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus exige que o relacionamento com ele seja recíproco, que haja uma reciprocidade. Porque às vezes em um relacionamento, quando só um lado atua, só um lado trabalha, só um lado age, fica um relacionamento injusto e em alguma parte vai sofrer com isso. No caso de Deus, é óbvio que nós sempre, geralmente fazemos isso. Deus abençoa, Deus restaura, Deus envia bênçãos espirituais dos céus, bênçãos materiais. E o que Ele espera de nós é que nós devolvemos a Ele, no mesmo nível de relacionamento, a forma de amor, né? É recíproco, é a forma de revelar a Deus que realmente está valendo a pena servi-lo e nós amamos não pelo que ele nos dá, não pelo que ele faz por nós, mas por quem ele é. Ele é poderoso, ele é um Deus amoroso e soberano. A verdade prática, nós lemos mais uma vez, né? A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influencia diversas áreas da vida. Em primeiro plano, as bênçãos são espirituais. E todas as bênçãos espirituais que recaem sobre nós, elas também influenciam em diversas outras áreas da nossa vida. Em todos os quesitos, em todos os requisitos, em todas as áreas, as bênçãos espirituais, elas atuam e agem também, ok? Nós temos aqui já, de maneira muito simplificada, o textual e a verdade prática, e nós vamos partir aqui para as partes do objetivo geral da nossa lição. Eu quero compartilhar uma curiosidade, né, fazer uma pergunta para os irmãos, que é o seguinte: promessa e obediência, estamos no tema, e essa reflexão diz assim, olha, a graça de Deus nos isenta da obediência e a desobediência nos exclui da graça. É interessante isso aqui, e Romanos capítulo 6, versículo de 9 ao versículo 15, diz assim, eu vou ler o texto para nossa meditação, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Eu vou ler o versículo 14 e 15, que é o final desse texto e que já vai servir para nossa meditação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
mas estáis debaixo da graça? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Eu vou ler novamente. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. A salvação é pela graça e sabemos disso. Mas ela não anula o fato de que precisamos ser obedientes. Isso é fato, está na palavra de Deus, que é fator fundamental para a aplicação da graça. A maneira que Cristo, que o Senhor Deus, irá aplicar a graça em nós, tem como fator principal a questão da obediência para que Deus possa operar graça em nossa vida. Tem uma outra curiosidade que é interessante dizer aqui para os irmãos, que a salvação é pela graça, mas ela não anula o fator de obediência, tá ok? Então a gente vai falar aqui rápidas palavras sobre obediência, ok? Obediência vem do latim, é uma junção entre duas palavras, ob, que é atenção, e audire, que é escutar. Então é escutar com atenção. Pode ser classificada como uma virtude, mas em muitos casos se define como um comportamento, ok? Então nós temos aqui a parte resumida aqui desta reflexão após o texto áureo e a verdade prática, e nós vamos agora passar aqui para algumas lições da parte introdutória desta lição, ok? A parte introdutória, nós temos aqui para nossa meditação Malaquias capítulo 3, versículo 6, e nós temos Hebreus capítulo 13, versículo 8, que vai tratar acerca da pessoa de Deus sendo o mesmo até hoje que prometeu no Antigo Testamento. É o mesmo Deus que cumpre suas promessas também no Novo Testamento e agora, sobretudo, para a gente em tempo de graça, no tempo da graça, tá? O Deus que exige obediência no passado é o mesmo e não mudou. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim, olha, porque eu sou o Senhor, o mesmo, e não mudo. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 8, conhecemos de cor e salteado este belo texto aqui, que diz assim, olha, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora é importante você também anotar aí esse texto, Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1 e 2, para nossa meditação, claro, vai falar sobre as exigências de Deus para cumprimento de sua promessa. Olha que o Senhor Deus diz a Abraão no capítulo de número 17, versos 1 e 2, diz assim, olha, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É um Deus que cumpre promessas, mas também é um Deus que exige obediência para que as suas promessas sejam realizadas e seja verdade para testemunho de todos, para a glória de Deus, ok? Nós vamos agora passar aqui para o tópico 1 com seus 3 subtópicos. Então, vamos ao tópico 1 com seus 3 subtópicos de maneira bem resumida para o nosso entendimento. Então, o tópico 1 da nossa lição tem por título principal que diz a obediência no Antigo Testamento, o concerto do Horebe, o concerto nas campinas de Moabe, as promessas provenientes da obediência. Muito bom e importante isso aqui. Olha, a obediência no Antigo Testamento, de fato, você tem o concerto de Deus no Horebe, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Temos Êxodo, capítulo de número 19. Deus reafirma a retidão da sua palavra acerca das promessas feitas a Abraão. Deus vai retificar, vai carimbar as promessas feitas a Abraão e através desta aliança, deste concerto, Deus vai reafirmar. Ele reafirma o seu compromisso e as suas promessas nas campinas de
Moabe após vitórias a dois povos interessante e importante, ao exército de Seom e Og, reis de Esbom e Bassã. É interessante também entender que a única coisa que Deus exige é lealdade e obediência para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. É a única coisa que ele exige, lealdade e obediência. Se o seu povo, se a igreja, se os crentes, os servos de Deus, conseguirem ser leais e obedientes, ouvir com atenção total os mandamentos do Senhor, com certeza Deus vai honrar. E o nome de tudo isso, de maneira resumida, significa comprometimento. Comprometimento é uma palavra forte de alguém que está preso, agarrado, literalmente cercado por uma causa. E eu te faço uma pergunta: você está comprometido com a causa de Deus, com a palavra de Deus, em obediência a Deus? É importante entender isso aqui. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 19, para a nossa meditação. Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, se formos fiéis à tua palavra, à aliança que ele fez conosco, aos seus mandamentos, sermos obedientes, seremos propriedades dele. Isso está falando de comprometimento com quem é dono. É isso que diz a palavra. E o interessante é entender que nós nos comprometemos com tudo e na hora que vamos pedir alguma coisa, pedimos a quem? A Deus. Olha, nos comprometemos com o nosso passeio, nos comprometemos com as nossas amizades, nos comprometemos às vezes excessivamente com o nosso trabalho, nos comprometemos com coisas seculares, com esporte, com lazer, mas quando vamos pedir alguma coisa, a gente pede a Deus. Olha como não é justo, olha como fica complicado para Deus abençoar a nossa vida. Agora, se o nosso comprometimento for com Deus e as demais coisas ficarem como demais coisas e Deus em primeiro lugar, Deus irá nos honrar. A aliança no dedo simboliza comprometimento. É como um solteiro que ao passear, ao andar pelas ruas em algum lugar, ele acha uma pessoa interessante e a primeira coisa que ele olha é no dedo da pessoa para saber se ela tem aliança. Se vê uma aliança, já está dizendo, esta pessoa ela é comprometida com outra. E é esta aliança que Deus fez conosco. Sobretudo hoje uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Temos uma aliança com Cristo e não dá para ser quebrada. É uma aliança de comprometimento. É essa obediência que Deus exige da gente. Veja que no Monte Gerizim, em Moabe, o povo recebe diversas promessas e de cumprimento que Deus iria cumprir. Porém, o povo se compromete, na verdade, com as promessas e não com Deus da promessa. Que fique um grande alerta para a gente neste dia, tá ok? Agora vamos passar para o tópico 2 desta lição. Então vamos agora no tópico 2 desta lição, que tem como tema principal a obediência no Novo Testamento, com seus 3 subtópicos. Subtópico 1, um novo concerto. Subtópico 2, Jesus Cristo, o mediador. Subtópico 3, obediência no novo concerto. Então nós vamos tratar acerca disso aqui. Eu quero já deixar para a sua meditação aqui o seguinte, olha, no Antigo Testamento, você tem a obediência a Deus revelado através da fé, em cumprir a lei. O cumprimento da lei revelava a fé e obediência a Deus através da lei e dos sacrifícios. Nós temos aqui Hebreus capítulo 8, vai revelar e mostrar isso com mais clareza. Agora, Jeremias capítulo de número 31, versículo 31, 32 e 33, o próprio profeta, através da palavra de Deus, vai revelar que Deus estabelece um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto da sua lei. Não mais de maneira externa, com símbolos e sacrifícios.
é sim no interior de cada ser humano. Vai falar de um tratamento de Deus dentro, algo que não dá para ver a olho nu apenas, que Deus sondaria como verdadeiro, que é o nosso coração. E Cristo foi exatamente este mediador dessa nova aliança, deste pacto, desse novo pacto, deste concerto. Na verdade, é a maravilhosa promessa de amor e graça aos que professa de maneira amorosa a Cristo através do seu arrependimento dos seus pecados. Então nós, através do arrependimento dos nossos pecados, revelamos que estamos sendo obedientes à palavra de Deus e que amamos a Cristo. E Cristo é este mediador. Por isso, fé e obediência andam juntos, lado a lado. Não tem como ter fé e não ser obediente. Não tem como ser obediente e não ter fé. Andam juntos. Não dá para falar que temos fé em Cristo e andarmos de qualquer maneira. Nós temos para a nossa meditação Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21, Romanos capítulo 12, versículo 2, João capítulo 6, versículo 38 e Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e o versículo 19. São textos que vão corroborar com esta mensagem que estamos falando acerca de fé e obediência. Provoca mudança de vida, mudança de hábito e mudança de comportamento, ok? E agora vamos para o tópico 3 com seus 3 subtópicos. Ok, então vamos agora ao tópico 3 com seus 3 subtópicos. O tópico 3 diz assim para a nossa meditação: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro subtópico, bênçãos espirituais. Segundo subtópico, justiça e paz. E o subtópico 3, alegria no Espírito Santo. Como é bom falar desse tema, desses assuntos, obediência a Deus, falar sobre a presença de Deus, falar sobre pacto, sobre aliança. E como nós vivemos tempos difíceis, onde essa questão de aliança e pacto parece que ficou para trás e muitas pessoas fazem as suas próprias vontades, seguem os seus próprios caminhos e parece que Cristo é apenas um amuleto. Mas nós estamos aqui estudando essa lição, aprendendo a palavra de Deus, porque cremos que sem obediência, sem fidelidade à palavra de Deus, não alcançaremos comunhão suficiente para poder usufruir e gozar das promessas de Deus. Que bom que você está aqui conosco, ok? Ok? Vamos ao tópico 3, com seus 3 subtópicos. 3 coisas, ok? Anota aí. 3 coisas acontecem aos que professam obediência a Cristo no Novo Testamento. 3 coisas. E aqui serve para você também, serve para mim também. 3 coisas acontecem para quem professa Cristo, ok? Obediência. Primeiro, bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito, ok? É os 3 subtópicos do tópico 3. Bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito. A igreja está na fase do pão. Anote, a igreja está na fase do pão. Qual é a fase do pão? É aquele depois do preparo final do pão. O pão é amassado, batem nele. E quando fala de igreja, perseguem-a, tentam atribular a igreja, tentam fazer de tudo para freá-la, mas ela está em crescimento para a glória de Deus. E é claro, está falando aqui da igreja também do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, nesta fase, é que ela está na fase do pão. A igreja está sendo poderosamente perseguida, amassada, mas cresce de uma forma assustadora. As coisas de Deus não caem, não se oprime, não mirra, não fica pequena por conta da perseguição. Pelo contrário, quando é de Deus, Deus honra. E assim era a igreja apostólica, a igreja primitiva do Novo Testamento, ok? A igreja apanha, mas cresce. E o conforto disso é que em meio às tribulações, é justamente que a presença de Deus, ela aparece.
e o Espírito Santo que atua em nossa vida, ele rege o comportamento do indivíduo, tá? Então fique com essa palavra aqui, nos encorajando, nos dando graça, nos dando direção e estratégia para continuar. Porque em meio à luta e à tribulação, se a presença e a alegria no Espírito, o gozo de ter a presença de Deus, se isso não nos der força, nada mais vai conseguir nos ajudar a caminhar, ok? Olha o comportamento da igreja de Atos dos Apóstolos, eu deixo 4 textos lindos para você. Atos capítulo 2, versículo 42, é um dos textos áureos da Bíblia, você conhece de cor e salteado, capítulo 2, versículo 42, o texto é um pouco grande, mas eu vou ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Que tempos maravilhosos, que tempos graciosos, que fase maravilhosa da igreja. Uma fase de luta, de perseguição, mas de plena comunhão com Cristo e com o próximo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31, esse texto também é muito profundo, e diz assim, olha, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Está falando de alegria no Espírito, gozo no Espírito, na presença de Deus. Atos dos Apóstolos, olha o que diz o lindo texto da palavra do Senhor. Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 8 da palavra do Senhor. E havia grande alegria naquela cidade. Se havia alegria, é porque tinha presença de Deus. Anota também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, que vai tratar da conversão de Paulo. Quando Paulo recebe ali as mãos erguidas de Ananias e ele volta a enxergar, ele também recebe a graça e a presença do Espírito Santo. Que a própria presença do Espírito Santo venha lhe ajudar através desta lição, que possamos crescer juntos em graça, em conhecimento e obediência. Foi o que nós aprendemos nessa lição, ok? Esses textos que nós lemos são textos que revelam o cumprimento das promessas de Deus em obediência a Cristo, tá bom? Foi muito bom ter você aqui conosco. Ore pelo nosso ministério, por esta aula, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau, Deus abençoe.